Bem-vindos para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 8, objeto de conhecimento, evolução estelar. Detalhamento, ciclo evolutivo, composição e tipos de estrelas, idade e tamanho das estrelas. E vamos à nossa aula sobre as estrelas. Nós estamos começando a nossa aula de hoje num ambiente um pouco peculiar, né, para as aulas de ciências, que é um ambiente como se fosse de dança, uma danceteria, algo assim, né? E nós temos aqui, aparentemente, uma mulher que está com uma guitarra e ela está tocando. Então, a gente pode associar estrela como se fosse estrelas, né, da música, por exemplo. Mas a aula de hoje não será sobre esse tipo de estrela que nós estamos vendo, né, aqui representado por essa mulher, aparentemente, né, da música sertaneja. Nós vamos falar sobre umas estrelas um pouco diferentes, que são as estrelas que nos encantam no céu noturno. E essas estrelas, vocês sabem como elas surgem no céu? Como, né, que elas são? Então, como nascem as estrelas? As estrelas, elas nascem através de um colapso gravitacional em grandes nuvens de gás e poeira cósmica, que são chamadas de nebulosas. Então, nessas nuvens, o que acontece é que, por ação da gravidade, a gravidade ela vai agrupar a matéria até que o núcleo se aqueça o suficiente para que se inicie um processo chamado de fusão nuclear. E esse processo, ele libera energia, e essa energia vai originar o que a gente chama de estrelas. Agora, vamos então ver esse local chamado de nebulosa, que é conhecido como berçário de estrela. Aqui nós temos então a visualização, vejam vocês, de uma nebulosa, que é essa nuvem de gás e poeira cósmica. Então, são nessas nuvens que ocorre a formação de estrelas e ocorrem por algumas etapas, como acabamos de ver. Então, essas etapas compreendem o colapso gravitacional, que é em nuvens, como as nebulosas, como vocês podem ver, regiões mais densas, ou seja, mais agrupadas de matéria. Que matéria, professora? Podem ser átomos, a gente viu que o universo é composto em sua grande maioria dos átomos de hidrogênio e de hélio, bem como de alguns outros elementos. Então, nessas regiões mais densas, ou seja, que começam a se agrupar, elas começam a contrair sobre a própria gravidade. E a gravidade é aquela força que atrai tudo para si, atraindo então mais gás e mais poeira. E uma segunda etapa, temos a formação de uma protoestrela. O que significa? Conforme esse material que está se agrupando, ele começa a colapsar pela ação da gravidade, o centro dessa parte que está mais densa, ele vai se tornar cada vez mais denso, ou seja, mais agrupado e, consequentemente, quente, formando o que a gente chama de protoestrela ou estrela bebê. A energia inicial ela é gerada pelo próprio colapso. Aí, a partir desse colapso, temos a outra etapa, que é a etapa de fusão nuclear, onde a protoestrela ela continua a se aquecer. Quando a temperatura e a pressão no núcleo atingem cerca de 15 milhões de graus Celsius, então os átomos de hidrogênio começam a se fundir, ou seja, se tornar, pega um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio e eles vão se fundir formando um átomo diferente, o átomo de hélio. E nesse processo de fusão nuclear, né, como é conhecido, libera uma enorme quantidade de energia. E a partir daí, nós temos então o nascimento da estrela. Então, a fusão nuclear marca o momento exato do nascimento da estrela.
que começa a brilhar, produzindo luz e calor por milhões ou bilhões de anos. Então, é dessa forma que nascem as estrelas nessas regiões chamadas de nebulosas, que são nuvens de gás e poeira cósmicas, conhecidas como berçário de estrelas. Após o nascimento de uma estrela, de que tipos que elas podem ser? Vamos conhecer agora os tipos de estrelas? Existem, então, as estrelas chamadas de anãs marrons. Elas se caracterizam por serem objetos subestelares, com tamanho entre um planeta gigante, assim como Júpiter, e uma estrela pequena, e tem massa entre 10 e 90 massas de Júpiter. Eles não possuem massa o suficiente para produzir energia por fusão nuclear. Vamos ver um exemplo de uma anã marrom? Elas são conhecidas também como estrelas que falharam. Por quê? Porque elas justamente não conseguem obter, né, a energia através da fusão nuclear. Uma anã marrom, então conhecidas como estrelas falhadas ou estrelas fracassadas, elas não conseguem fundir o hidrogênio em hélio. Em vez disso, em vez de hidrogênio, eles fazem um processo de fusão nuclear de deutério em hélio. E um exemplo de anã marrom é a estrela Gliese 229b. E ela está a 18,8 anos-luz de distância de nós. Um outro tipo de estrela são as estrelas de sequência principal. Essas estrelas são aquelas que se encontram na fase mais longa e estável de seu ciclo de vida, onde elas fundem propriamente o hidrogênio em hélio em seus núcleos. Grande parte das estrelas que existem no universo, cerca de 90% dela, fazem parte desse grupo, que são as estrelas de sequência principal. Alguns exemplos, então, são o nosso Sol, por exemplo, que é uma estrela de sequência principal. Essas estrelas, elas podem durar bilhões de anos. Então, vamos lá? Então, dentre essas estrelas de sequência principal, nós temos o nosso Sol, que é conhecida por ser uma anã amarela. Por sua vez, as anãs amarelas, elas são estrelas de meia-idade e contam com uma expectativa de vida, ou seja, a duração, né, da vida dessa estrela, de bilhões de anos. Exemplos delas de anã amarela, então, são o nosso Sol, é a estrela do nosso sistema solar, e também a Alpha Centauri A, que está a 4,3 anos-luz de distância de nós. Então, o nosso Sol é um exemplo de anã amarela. Vamos dar uma olhada nessa estrela que é tão importante para o nosso sistema solar e para o nosso planeta? Então, vejam o nosso Sol, representado aqui na imagem, para que vocês vejam, então, essa anã amarela. O nosso Sol. Então, ele tem essa expectativa de vida, como eu falei para vocês, né, de bilhões e bilhões de anos. E ele o que ele faz? Que mantém, né, essa produção de luz e de calor. É a fusão nuclear que ocorre em seu núcleo, onde os átomos de hidrogênio vão sofrer a fusão nuclear em átomos de hélio. Vocês querem ver um pouco desse processo de fusão? Vamos acompanhar. Então, esse aqui é um processo de fusão nuclear que está ocorrendo no núcleo da nossa estrela, o Sol, onde átomos de hidrogênio, eles colidem em alta velocidade uns com os outros, se tornando assim átomos de hélio, e nesse processo ocorre a liberação de luz e energia. Então, é assim que o nosso Sol, ele nos ilumina e traz a sua luz todo dia para nós, né? E isso vai durar por bilhões de anos ainda. Além das anãs amarelas, nós temos outros tipos de estrelas, que são, vamos acompanhar, as gigantes vermelhas. As gigantes vermelhas, elas são estrelas que estão em estágio avançado do processo evolutivo das estrelas, cuja massa inicial era de cerca de 0,5 até 5 massas solares. Então, a gente entende que é uma
estrela que já está um pouco mais envelhecida. É isso que significa quando a gente fala estágio avançado do processo evolutivo. Quando a gente fala de processo evolutivo, é justamente um processo de mudança que a estrela ela vai sofrendo ao longo desde o seu nascimento até, né, o seu processo de fusão nuclear, que vai consumindo os átomos que estão ali em seu núcleo, e dessa forma é que ela vai avançando no seu ciclo de vida. Um exemplo de gigante vermelha é a estrela Betelgeuse, representada aqui na imagem. Ela é a Alfa Orionis e está localizada a apenas 650 anos-luz da Terra. Apenas, né? Então, realmente não está tão distante assim quando a gente fala de distâncias astronômicas. Mas, além de gigante vermelha, né, uma estrela gigante, vocês sabiam que existem estrelas supergigantes? São as supergigantes azuis. Elas representam estrelas azuladas, como o próprio nome diz, que irradiam enormes quantidades de energia. A temperatura da superfície dessas supergigantes ela pode ser entre 20.000 a 50.000 Kelvin, que é uma unidade de medida justamente para essas temperaturas muito elevadas. A sua luminosidade ela é entre 10.000 e 1 milhão de vezes a do Sol, e a massa entre 10 e 100 massas molares, ou seja, muito maior, massas solares, né? Muito maior do que o nosso Sol. Um exemplo de uma supergigante azul é a estrela chamada Rigel. Acompanhem comigo, vejam só então essa supergigante azul que está representada aqui ao meu lado, chamada de Rigel. As supergigantes azuis, a exemplo de Rigel, elas, como eu já falei para vocês, elas são muito massivas, ou seja, muito grandes realmente. Logo mais à frente na aula, vocês vão poder ter uma ideia da dimensão dessas estrelas e do tamanho de Rigel. Elas são também muito brilhantes pela intensa atividade que ocorre em seu núcleo. Elas são também estrelas muito jovens, então estão ali no início do seu ciclo de vida. Quer dizer, na verdade, e com um curto ciclo de vida, certo? Já que elas são estrelas jovens. Rigel, ela está a 864,3 anos-luz de distância de nós. A gente viu, então, agora, alguns desses exemplos de estrelas, né? Passamos de onde as estrelas nascem, que descobrimos que são nas nebulosas, descobrimos que após o nascimento delas, elas não são todas iguais, né? Vimos que as estrelas, elas apresentam, então, tipos estelares diferentes, apesar de quando olhamos para o céu, a gente perceber sutilmente que elas são diferentes justamente por essa luminosidade, né? Vimos que algumas ali são mais vermelhas, vimos agora as supergigantes azuis, e que é tudo em razão do componente que está no seu núcleo, né, que está ocorrendo, então, esses processos que fazem com que elas liberem luz e energia. Mas essas estrelas, elas podem morrer? E, caso sim, como é que isso acontece? Então, sim, as estrelas podem morrer. As estrelas, assim, ao se formarem, né, elas amadurecem e deixam de existir, como a maioria dos corpos celestes. Então, é um processo natural. As estrelas possuem também um ciclo de vida. E o ciclo de vida de uma estrela, ela pode ter a duração, né, de milhões ou bilhões de anos, dependendo do seu tamanho, né, e da velocidade, né, então, com que os átomos que a compõem são consumidos. E esse processo, né, esse ciclo de vida dela vai depender de algumas variáveis, de algumas questões. Vamos acompanhar, então, agora um deles? Então, nessa imagem, a gente consegue verificar que a estrela ela está sofrendo um processo da ação da gravidade, onde durante bilhões de anos, a estrela ela vai se manter em equilíbrio, já que a força gravitacional que tenta comprimi-la está em equilíbrio com a pressão interna da estrela, devido a essa reação de fusão nuclear, que tenta expandi-la.
ou seja, liberando mais energia, só que a força da gravidade vai empurrar para dentro. É isso que está representado por essa seta, ó. A ação da gravidade empurra, né, faz uma força de fora, só que a ação da fusão nuclear promove essa força vinda de dentro da estrela, através dessa reação de fusão nuclear que ocorre. Então, essas forças, elas colidem, só que durante bilhões de anos, isso vai se manter em equilíbrio, enquanto está ocorrendo esse processo de fusão nuclear no núcleo, equilibrando essas forças. Contudo, depois de um tempo, o estoque de hidrogênio da estrela vai acabando. E nesse momento, a fusão nuclear ela vai diminuindo até parar, ocasionando então aí, né, o processo de morte da estrela. Então, foi isso que nós acabamos de ver representado aqui nessa animação. São essas forças que ficam, então, né, contrárias uma à outra. E assim, quando esse processo de fusão nuclear, o hidrogênio, acaba que vai sendo todo consumindo, a força que é exercida de fora acaba por vencer, ocasionando, então, o colapso dessa estrela. Então, quando as estrelas estão chegando ao fim de sua vida, o que acontece com elas? Vamos descobrir agora o fim do ciclo de vida das estrelas. No fim, as estrelas, elas podem se tornar anãs brancas, que são estrelas, né, para estrelas de baixa massa. Podem se tornar também estrelas de nêutrons ou buracos negros, para estrelas de alta massa. Bem como podem se tornar uma supernova, o fenômeno explosivo associado ao final de estrelas muito massivas. Vamos acompanhar comigo cada uma delas, ou seja, o processo de evolução das estrelas? Vejam vocês representado. Então, aqui nós temos todo esse processo de nascimento das estrelas. Vamos ver com relação ao desenvolvimento de uma estrela média. Então, no maior aumento. Nas estrelas medianas e que são pouco massivas, a atividade do núcleo continuará, porém dando origem a átomos de carbono originários da fusão do hélio. Quando este chega ao fim, toda a massa da estrela dá origem a uma nebulosa planetária, que é lá o último subitem. Vou aumentar para vocês aqui, vejam. A nossa nebulosa planetária aqui representada. O núcleo, por sua vez, vai originar a última etapa aqui, que é a anã branca, bem aqui ao final desse nosso processo de desenvolvimento das estrelas. Vendo de lado, então, as estrelas nascem lá na nebulosa planetária, podem se tornar, então, a estrela média. Conforme o ciclo de vida vai decorrendo, se torna uma gigante vermelha e, no fim, vão poder se tornar a nebulosa planetária e uma anã branca por final. Já no desenvolvimento de uma estrela gigante, então, no caso de estrelas massivas que apresentam pelo menos 7 vezes a massa do Sol, ocorre a formação das supergigantes vermelhas, representadas aí no meio da nossa imagem. Seu núcleo dá início a reações. Em decorrência disso, a estrela retrai como reação da própria gravidade e logo em seguida se expande de maneira violenta por meio de uma explosão chamada de supernova. É o nosso quarto item na sequência. A maior parte dos seus materiais fica no espaço, mas cerca de 25% darão origem a uma estrela de nêutrons logo abaixo, ali na última parte, mais à direita do vídeo, ou a um buraco negro, o que depende da massa propriamente dita. Originam buracos negros somente as estrelas supermassivas. Então, é assim que ocorre a evolução, né, das estrelas e o que acontece com elas quando elas se encontram no fim. E por que
elementos mais pesados, a gente viu que o universo é composto em sua maioria de hidrogênio e hélio, mas uma pequena parte está aí, né, constituída dos outros elementos que existem, que estão lá, né, descritos na nossa tabela periódica. Mas por que elementos mais pesados que o ferro só podem surgir em explosões de supernova? Vamos entender? O motivo é justamente a energia necessária para unir núcleos atômicos pesados. Então, aqui nós temos descritos, né, alguns elementos, como o hidrogênio, por sua vez o ferro, o ouro e o urânio. Então, o que acontece? É que no caso das estrelas massivas, ocorre a formação das supergigantes vermelhas, como acabamos de ver. Seu núcleo dá início a reações que resultam na formação de elementos como o ferro, cuja produção demanda uma enorme quantidade de energia. Em decorrência disso, a estrela retrai como reação da própria gravidade e, logo em seguida, se expande de maneira violenta por meio de uma explosão chamada de supernova. E assim ocorre, né, a formação desses elementos mais pesados. E como que as estrelas são compostas? A gente viu que elas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio, que estão aqui representados. O hidrogênio, com seu número atômico ali, né, 1, e o hélio de número atômico 2. Então, a composição das estrelas, os elementos mais pesados que o hélio, eles são formados nas estrelas através de processos de fusão nuclear em suas fases avançadas de evolução. E durante a maior parte da vida de uma estrela, ela funde hidrogênio em hélio. Além disso, à medida que o combustível de hidrogênio se esgota, as estrelas mais massivas começam a fundir hélio em elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio. Já nas fases finais, em estrelas massivas, esse processo pode continuar criando elementos ainda mais pesados, como o silício, o enxofre e até o ferro. E como a gente descobre, professora, a composição dessas estrelas com relação nelas serem compostas por esses gases? Então, a composição das estrelas ela é descoberta por meio de uma técnica chamada de espectroscopia. Essa técnica ela é utilizada para analisar a luz emitida ou absorvida por objetos, como as estrelas, para determinar as suas propriedades. E ela funciona da seguinte maneira: as linhas espectrais, elas permitem aos cientistas identificarem os elementos presentes na estrela e determinar sua composição química, bem como a sua temperatura, sua densidade e até a sua velocidade. Professora, acho que ainda não ficou tão claro como que ocorre, né, essa leitura da composição das estrelas. Vamos entender um pouquinho mais. Então, cada elemento químico, ele possui um espectro próprio, como está aqui descrito. Nesse sentido, significa que cada elemento químico produz um padrão único de linhas de absorção, que são essas linhas escuras em um espectro de luz, como uma assinatura ou código de barras. Não está lembrando um código de barras? Veja um elemento sódio, o elemento hidrogênio, o cálcio e o mercúrio aqui representados. Então, essa espectroscopia nos dá como se fosse essa leitura de um código de barras. E dependendo do elemento, esse código de barras vai evidenciar uma coloração diferente para nós. Assim, ao decompor a luz estelar em um espectro, os astrônomos podem identificar quais elementos químicos estão presentes, pois as linhas escuras no espectro da estrela correspondem às assinaturas de elementos conhecidos. Vamos conhecer o espectro de uma anã amarela, no caso, nosso Sol? O nosso Sol ele é composto de hidrogênio, né? Então, 71% da massa da estrela é composta por hidrogênio. E o nosso Sol também é composto de hélio. No caso, 27% da massa é composta pelo elemento hélio. Elementos mais pesados que hidrogênio e hélio compõem cerca de 2% apenas da massa. Que elementos são esses? O carbono, representado por sua sigla C, o oxigênio, o O, o nitrogênio N e outros metais.
E aqui está, então, também a representação nessa imagem do espectro do Sol. Então, a gente entende que a gente pode saber como uma estrela é composta. E a idade das estrelas? Será que é possível saber também? Sim, é possível saber a idade das estrelas e existem métodos para determinar essa idade. Eles estão representados, então, por 3 métodos que veremos a seguir. Então, temos o método 1, posição no diagrama de Hertzsprung-Russell. Isso significa que, através desse método, é utilizado um gráfico que classifica as estrelas com base em sua luminosidade e temperatura, para estimar sua idade, especialmente em aglomerados de estrelas. Já atividade estelar e rotação. A gente pode falar sobre isso, sobre a técnica de girocronologia, a qual mede a velocidade de rotação de uma estrela ao longo do tempo. As estrelas mais antigas geralmente giram mais lentamente, pois a rotação ela vai diminuir com o envelhecimento. Ou seja, elas vão ficando mais antigas, elas vão ficando mais lentas em seu giro. E temos também a composição química através da técnica de espectroscopia, que acabamos de falar, no qual é analisado a luz da estrela para determinar a composição química de seus elementos. Assim, a presença de certos isótopos, como urânio, pode ser usado para estimar a idade da estrela. Vamos descobrir, então, há quanto tempo algumas estrelas no universo já estão no universo há um tempinho. Vejam aí na imagem. Rigel, que está aqui há cerca de 7 a 9 milhões de anos. Já a Betelgeuse, ela está de 8 a 10 milhões de anos aqui conosco. Sirius, de 200 a 300 milhões de anos. Já o Sol, a nossa estrela, ele iniciou o seu ciclo de vida há cerca de 4,6 bilhões de anos. Uma criança comparado. Próxima Centauri, ela está aqui há 4,85 bilhões de anos no nosso universo. Então, aí a gente consegue ter uma dimensão, da idade dessas estrelas e há quanto tempo elas já existem no nosso universo. Mas além da idade da estrela, é possível saber o tamanho dela, propriamente dito? Então, sim, também é possível saber o tamanho de uma estrela. E é utilizado, então, alguns métodos para isso. Os astrônomos usam métodos indiretos baseados nas leis da física para determinar seu tamanho. O método mais comum combina a luminosidade, que é o brilho real, e a temperatura da estrela para calcular seu raio, que é o raio, como a gente fala de uma estrela, que é uma forma esférica, é utilizado justamente essa medida de raio para dimensionar, o tamanho da estrela. E esse processo, ele envolve 3 etapas principais. A primeira delas é medir a temperatura da superfície da estrela, onde a cor da estrela vai indicar a sua temperatura. O segundo passo é calcular a luminosidade. Para determinar o brilho intrínseco da estrela, ou seja, o brilho próprio dela, a luminosidade, os cientistas precisam conhecer a distância da estrela e o seu brilho aparente visto aqui da Terra. E no terceiro método é aplicar a lei de Stefan Boltzmann. O que significa? Esta lei da física, ela vai relacionar a luminosidade, a temperatura e o tamanho de um objeto que emite radiação. Se os astrônomos conhecem a luminosidade e a temperatura da estrela, eles podem calcular o seu raio e assim inferir sobre o tamanho. Dessa forma, isso vai permitir aos cientistas calcular o tamanho de estrelas distantes com grande precisão. Então, a gente tem como saber, sim, o tamanho da estrela, bem como a idade de uma estrela. Então, aqui nós temos a nossa Terra. Acompanhem comigo. Aqui vai mostrar as dimensões, o tamanho das estrelas, começando o nosso planeta Terra, como referência, onde nós estamos. O
o planeta Netuno, Urano, Saturno, com relação, né, aos que apareceram anteriormente a ele, Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso Sol, o Sol propriamente dito, nossa estrela. E a partir de agora vão aparecer algumas estrelas diferentes. Aqui, Sirius A. Vega 3, olha as dimensões delas. Arcturus. E o supergigante azul Rigel. E a depois dele, a gigante vermelha Betelgeuse. E a maior, a VY Canis Majoris. E por último, o I Scuti. Que a gente percebe, então, que as estrelas elas têm tamanhos muito variados e proporções muito grandes, né? Comparados ao nosso Sol, que é a nossa estrela, e as demais estrelas que nós podemos acompanhar agora, e essas dimensões que foram, então, encontradas através desses métodos que foram descritos para vocês. E as estrelas, a gente percebe que elas estão literalmente por toda parte, pois até na nossa bandeira, né, como vocês sabem, nós temos estrelas. Aqui, nas estrelas da nossa bandeira, estão representados algumas constelações, que são elas: a constelação de Cruzeiro do Sul, constelação de Escorpião, Cão Maior, Triângulo Austral, Cão Menor, Hidra, Virgem, representado pela única estrela acima, né, da nossa frase ordem e progresso, Carina, representado por uma única estrela aí, Canopus, e temos também Oitante, representado também por uma única estrela, que é essa menorzinha estrela que quase não aparece na parte de baixo ali, né, do círculo que compõe do círculo azul que compõe a nossa bandeira. Então, a gente percebe, né, que a nossa bandeira carrega algumas constelações que ela justamente é o céu visto em um momento, né, se eu não me engano, 15 de novembro, que é da proclamação da República. E aí é representado este céu. Então, muito obrigada por estarem aqui na aula de hoje e até a nossa próxima aula.